Boa noite a todos e a todas, bem-vindos a mais um AgroMeeting, este nosso espaço das quintas-feiras para criar sustentabilidade e massa crítica na agricultura e no mundo rural. Este é um evento organizado pelo Espaço Visual e pelo Instituto Empresarial do Tâmega e tem o apoio mídia da Voz do Campo. É um espaço em que procuramos contribuir para o serviço público e para o desenvolvimento da sustentabilidade dentro daqueles serviços que a Espaço Visual presta, que seja candidaturas, projetos, assessoria, licenciamentos, também como serviços de contabilidade e apoio à gestão e também a formação profissional, quer para empresários, chefes de exploração, operadores especializados ou operadores indiferenciados. Hoje, o tema que nos traz cá é a gestão agrícola numa exploração de kiwi. É orador o engenheiro Luís Caetano, CEO da Kiwi Mill. É um enorme gosto abordar estes temas. Primeiro o kiwi, porque é um bocadinho a minha vida, apesar de desde 2014 estar mais afastado desta fileira. E o segundo tema que me identifico muito é a questão da gestão. Eu acho que a gestão é chave para o sucesso, e temos aqui alguém que apesar de jovem tem experiência, tem provas dadas e portanto e que agradeço o ter aceitado o desafio e de estar connosco. O engenheiro o Luís Caetano é uma pessoa que domina bem estas áreas da gestão das tecnologias do kiwi, portanto é alguém que está por dentro, é um dos kiwicultores da linha da frente da sustentabilidade nas explorações agrícolas de kiwi. Muito obrigado, engenheiro, tem a palavra. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, agradeço a simpatia, Jair Martino, toda a consideração ao longo destes anos. Permita-me também agradecer-lhe o facto de estar aqui. Então, eu sou o Luís Caetano, engenheiro agrónomo de formação, terminei em 2008 na Faculdade de Ciências do Porto, o último ano filo em Milão. Depois, mais tarde, entendi que a área que mais me agradava dentro da agricultura era a gestão propriamente dita. Então, mais tarde, em 2013, tirei uma pós-graduação em gestão na Porto Business School. Então, vou fazer aqui um compartilhamento de apresentação para vos apresentar a Kiwi Mill, que é a nossa empresa para explorar kiwis. Deixem-me só aqui desviar um bocadinho isto. Está bem, não está, engenheiro? Está a mostrar? Ok. Está ótimo, está ótimo. Muito bem. Portanto, a Kiwi Mill é uma empresa familiar, pai e filho, sendo o meu pai, Fausto Caetano, iniciou-se nos kiwis em 88. Já tem mais de 30 anos, foi na altura um dos primeiros produtores em Portugal e, desta certa forma, ele sim, foi quem arriscou neste meio. 20 anos depois, então, eu terminei então o meu curso, como eu tinha dito, e juntamente com o meu pai decidimos ampliar. Passamos de 6 hectares na altura para 44, salvo erro, exatamente, 44. Porque constituímos na altura a empresa, a Kiwi Mill, fundámos-la, e ao mesmo tempo compramos uma quinta em Valença. Porque nós somos de Vila do Conde, já tínhamos kiwis em Vila do Conde, foi ele então que iniciou, ampliamos para o dobro em Vila do Conde e ao mesmo tempo avançamos para Valença. Porque a Valença, e porque não Vila do Conde, que era onde nós estávamos, por mais do que um motivo, entre os quais o preço da terra, como sabem, não é igual em todo lado, e nós entendemos que nos íamos ter que deslocar para conseguir encontrar uma propriedade de encontro à nossa ambição, mas não só. Tinha que ser para ser uma propriedade grande, tem que ser uma propriedade com muita disponibilidade de água. O kiwi, de facto, consome bastante água, por mais técnicas que tenhamos para conseguir ser eficientes, necessitamos sempre de muita. Também as condições edafoclimáticas da região de Valença eram muito boas, inclusive melhores que Vila do Conde. Nós conseguimos melhores produtividades lá do que cá.
Estas são as duas explorações que a Kiwimil explora. Temos à volta de 12 hectares de kiwis em Guilhabreu, atualmente quase 40 em Valença, porque a de Valença vai crescendo, tem sempre oportunidades para crescer. Como podem ver, é uma zona de emparcelamento em que, inclusivamente, a quinta não é toda contínua. Embora tenhamos a mesma central de rega e tenhamos tudo centralizado num só armazém, as propriedades não são contínuas. Também temos 2 hectares de limão, mas não estamos focados nisso. Então, qual foi a nossa estratégia em 2008? Foi essencialmente apostar em determinadas técnicas de plantação e novas variedades, que vou explicar. Uma das técnicas de plantação que entendemos como sendo muito importante para o sucesso foi utilizar a pérgola plana. Isso permite-nos homogeneizar a luz para os kiwis propriamente dito, para a fruta propriamente dita, e permite-nos também otimizar algumas tarefas que fazemos ao longo da campanha, com especial destaque para a colheita. Eu entendo que nós devemos ser das empresas que maior produtividade consegue na mão de obra da colheita. A nossa base, a nossa referência são os 3.000 quilos por dia por pessoa. Para ter uma noção, conseguimos colher 1.200 toneladas sem passar as 25 pessoas por dia. Isto num período de vida, num período útil de 15 dias de trabalho. Podem ver, por exemplo, que somos bastante eficientes nos tratores que temos, nos atrelados que temos e por aí fora. Outra técnica que entendemos como sendo muito importante, especialmente para os primeiros anos, foi a utilização de plástico na linha. Não fomos os primeiros, mas entendemos que na altura era um passo que valia a pena. Portanto, usamos e aconselhamos, sendo com duas vantagens muito grandes. A poupança de água, porque não se perde tanta água por evapotranspiração, há ali uma proteção, e permite-nos, sem o uso de herbicidas nos primeiros anos, controlar as infestantes. Portanto, temos ali uma vantagem a nível de sustentabilidade ambiental e também na poupança de mão de obra. Posteriormente, isto não foi em 2008, isto já foi muito mais tarde, talvez há 3 anos, começamos a optar pela instalação de sistemas anti-granizo, com especial destaque para a tentativa da redução de problemas da bactéria que temos nos kiwis, que é a PSA, e também pelos riscos cada vez superiores de instabilidades meteorológicas. Cada vez mais temos problemas de golpes de calor, de golpes de chuva, de trombas de água, assim como ventos muito fortes, e pior de tudo, o maior medo que nos assola é mesmo o granizo. O granizo, numa altura como esta que estamos agora, pode-nos condenar 2 campanhas, porque vai-nos estragar a fruta deste ano e ainda nos vai estragar as varas que vão produzir fruta para o ano seguinte. Na altura também apostamos em novas variedades de kiwi, umas correram melhor que outras, porque na altura estávamos muito focados em conseguir escalonar a colheita e todas as tarefas ao longo do ano. Preferência rentabilizar melhor a infraestrutura que nós tínhamos, seja tratores, seja pessoas, seja um pouco de tudo. Nas outras culturas era normal, nesta entendemos que poderíamos conseguir. Não tem sido fácil, porque nem sempre as variedades têm penetração no mercado ou são fáceis de produzir. A polinização é uma técnica que nós apuramos bastante, entendemos que apostamos muito e estamos a chegar a bom porto, que é, inclusivamente, optamos por uma pequena parcela que nós tínhamos em Valença para colocar plantas exclusivas machos. Isso fazia com que nós tivéssemos um potencial de pólen mais concentrado. Para isso, optamos pela compra de máquinas para extrair pólen, e então conseguimos tirar de um campo e aplicar junto às fêmeas. Não é que sem pólen, sem polinização assistida, não se consiga produzir kiwis, mas desta maneira garante-se uma maior polinização, um maior sucesso de polinização, que nos vai garantir um calibre superior. Entretanto, mais tarde, vamos a falar em 2015, quando apareceram as startups e falava-se muito nisso, então felizmente e finalmente as startups começaram a olhar também para a agricultura. Nós também fomos brindados por alguma digitalização na agricultura. Digitalização é essa que eu entendo como tendo sido uma grande mais-valia da nossa empresa e como atualmente já não seria fácil eu estar na minha posição
sem a mesma. A digitalização é uma das partes da agricultura de precisão. Não é só digitalização, mas é uma das partes. Há uma frase que eu entendo como sendo muito importante, que é o medir para gerir. Portanto, como é que nós somos capazes de gerir algo que não conseguimos medir? Nós, para termos uma ajuda na tomada de decisão, nós precisamos sempre de dados que consigamos analisar. Aqui estou-vos a mostrar do lado esquerdo um dendrómetro, portanto é um sensor que nos vai mostrando ao longo do tempo, ao longo da campanha, o crescimento do fruto, e do lado direito estou-vos a mostrar mais do que um tipo de sondas de umidade de solo. A rega é uma das dimensões mais importantes para o controle da exploração durante primavera, verão e outono. A rega. É uma área muito importante saber o que estamos a fazer. Portanto, saber regar é algo extremamente importante que não há assim tanta formação específica para isto. Portanto, antes o que se vai fazendo é, pela percepção que se tem de forma muito empírica, e apalpando a terra. Nós tínhamos uma sonda que na realidade era um ferro igual ao que tira amostras de solo, que nós periodicamente íamos fazendo colheitas no solo, apertávamos a terra e víamos que estava no ponto que nós gostávamos. Desde que apareceram as sondas de umidade de solo, permitiu-nos esse trabalho deixou de ser manual e passou a ser instantâneo. Em qualquer momento, eu com o meu telemóvel ou com o meu computador, tendo internet, consigo saber como é que está a sonda de umidade de solo nos sítios onde nós temos as nossas sondas. Neste momento, o que é que dá trabalho? Embora elas venham parametrizadas, nós depois temos que dar o nosso toque e colocar, parametrizá-las ou defini-las para o que nós entendemos como sendo razoável. Especificamente, o que é que nós aqui trabalhamos? Trabalhamos neste gráfico, cada linha representa uma altura de solo, mas mais importante do que isso, nós temos que ter uma cor representativa do que é a capacidade de campo. Nós entendemos que a capacidade de campo é na barra verde. Como podem ver, estivemos a regar em excesso nesta amostra que eu trouxe, sendo que esta é a forma, de facto, de eu saber se estamos a fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. Porque imaginem-se a conduzir na autoestrada de carro sem um conta-quilómetros, sendo que há muitos potenciais radares de velocidade. Portanto, se vamos muito devagar, estamos a perder tempo. Se vamos muito depressa, corremos o risco de levar com uma multa de trânsito. Aqui é igual. Se nós regarmos de menos, nós estamos a condenar a capacidade vegetativa da planta e o crescimento do fruto. Se estamos a regar demais, em princípio não vamos notar à primeira vista, mas um dia vamos começar a ter problemas radiculares por excesso de umidade e apodrecimento das raízes. É um problema que muitas vezes não se dá de atenção, porque normalmente o que se faz nestes tipos de coisas, quando não se sabe, isto deve ser preciso meia hora de rega, pomos uma hora para ter a certeza de que não vai ficar nada por regar. Portanto, potencialmente é um erro. Alguns tipos de terrenos permitirão esse tipo de erro, outros não. O que é que as sondas nos permitem? Aqui vou-vos mostrar o exemplo do dendrómetro. Portanto, não é na faculdade que aprendemos muitas vezes a prática do trabalho no campo, e então crescemos a ouvir alguns mitos no setor. Então eu recordava-me de ouvir mitos como, por exemplo, acima de 30 graus o kiwi não cresce. E o que é interessante é que depois eu consigo extrair estes dados, consigo colocá-los no Excel e no gráfico, e vocês veem no gráfico da direita, no canto superior direito, vocês veem que tem aqui um dia de 37 graus e meio, e se aperceberem, a linha de crescimento mantém-se, nem diminui, nem aumenta. Talvez o que se notará é que perde mais de dia, mas compensa mais de noite. Mas na prática, estar a 25 graus ou a 35 graus, vocês veem que a linha de crescimento é sempre muito idêntica. Outro mito que eu costumava ouvir. Ao fim de 30 dias, ou de 15 dias, ou de muito tempo, durante o verão, sem regar, quando vier a primeira chuva, aí é que os kiwis dão um salto muito grande no seu crescimento. Mais uma vez, eu cruzei aqui os dados e apercebo-me que, ao fim de muito tempo, vem uma boa chuvada, como vocês veem nos dois gráficos de baixo, e apercebemos que no crescimento pode haver uma oscilação, mas se fizermos uma linha, um segmento de reta um bocadinho mais comprido, percebemos que não alterou essa inclinação do crescimento. Portanto, mais uma vez, e perdoem quem acreditava nesses mitos, mas de facto nós conseguimos chegar à conclusão de que
esse conhecimento empírico nem sempre se adequava. Esta é uma grande vantagem deste tipo de aparelhos e sondas, é que não conseguem nos trazer dados, acima de tudo dados medidos. Também com a nossa estação meteorológica que temos nas explorações, conseguimos contar o número de horas de frio, conseguimos contar o número de horas solares, de alguma maneira conseguimos prever um pouquinho quando é que vamos começar com o abrolhamento, quando é que podemos ter uma floração. É uma técnica que não é assim tão, não é 100% eficaz, mas vai-nos dando umas luzes, esperemos que um dia esteja um bocadinho mais apurada. Pessoas. Este era um tema que a mim sempre me preocupou muito. Eu sempre tive a noção de que a mão de obra era o maior custo de uma exploração agrícola, especialmente de fruta em fresco, que são explorações muito pouco mecanizadas, não há forma de colher o fruto e podar as árvores à máquina. Portanto, nós podemos ter umas máquinas, podemos ter umas tesouras elétricas, mas não é mais do que isso. São sempre, tem que haver sempre pessoas para fazer os trabalhos. O que acontece? O kiwi é uma fruta para se comer em fresco, é uma fruta que não vai ser transformada. Ao contrário da vinha que vai fazer vinho ou da azeitona que vai fazer azeite, as máquinas podem fazer golpes à vontade, seja nas plantas, seja no fruto, que nunca vai haver problema porque vai ser transformado. Agora imaginem-se vocês, como clientes, quando vão ao supermercado e veem um golpe numa fruta como o kiwi. Não o queremos, deixamos para o lado. Portanto, o nosso objetivo passa sempre por fazer o melhor trabalho possível para que a fruta chegue impecável à prateleira do supermercado. Isso faz com que tenhamos um custo muito grande, muito elevado em mão de obra. Então, sempre me custou muito o controle de horas de trabalho. Então, desde cedo lançamos o desafio à mesma empresa, à Wise Crop, que foi a mesma empresa que nos colocou estações meteorológicas e sondas nas quintas, para nós conseguirmos termos uma aplicação muito simples, muito mais simples que as do mercado, que até à altura eu entendia como sendo completamente desadequadas, porque obrigavam a haver sempre um técnico em cada quinta que apontasse tudo. O nosso desafio era o contrário, era cada pessoa conseguia apontar tudo o que fazia ao longo do dia. Chegava ao final do dia, registava tudo, quantas horas em cada parcela, ia fazer a determinada parcela. O que é que isto nos faz? Faz-nos uma gestão, um registro de gestão diária dos custos que temos em mão de obra. Portanto, a qualquer momento, nós conseguimos tirar o registro, a compilação dos custos por tarefa, por parcela e por pessoa. Portanto, conseguimos chegar ao que nós entendermos. Isto é mesmo muito importante, para vos mostrar mais à frente qual é o peso da mão de obra que temos. Desta forma, também permite, o que eu estava a dizer há um bocadinho, é que conseguimos saber no imediato, a qualquer momento, qual é o acumulado de horas que temos por tarefa, ou por pessoa, ou por parcela. Conseguimos chegar ao que entendemos. E agora vou-vos mostrar, antes disso, também esta é uma grande vantagem, porque como todos sabemos, na agricultura é obrigatório haver um caderno de campo sempre atualizado. E o que me mostra a experiência é que, de uma forma geral, não se faz as coisas atualizadas. Vai-se apontando e depois, no final do ano, faz mais ou menos um levantamento do que poderá ter sido os nossos registros. Desta maneira, sendo um registro diário com um tablet em cada quinta, de uma forma extremamente simples, que qualquer trabalhador faz o seu próprio apontamento, conseguimos ter um caderno de campo sempre atualizado. Além do obrigatório, é extremamente importante para fazermos uma boa decisão, uma boa gestão da nossa exploração. Eu conto inclusivamente este episódio caricato, quando eu coloquei os tablets nas explorações, ao final do dia, pronto, na exploração mais pequena com um tablet, na outra com 2. Então nós tínhamos funcionários mais velhos, aliás, de uma forma geral, à parte destes novos trabalhadores estrangeiros que existem nas quintas, os trabalhadores mais velhos têm todos entre 50, 60 e tal anos de idade. E o que é que se notou? Que como todos eles veem mal, mesmo os tablets sendo grandes, eles tinham uma fila de óculos, então no final do dia cada um pegava nos seus óculos para conseguir registar. Embora, mais uma vez, como veem aqui, foi feito de uma forma extremamente simples, botões grandes, qualquer pessoa consegue fazer isto desde que saiba ler e escrever. Não é preciso ter um curso superior para isto, é mesmo extremamente simples.
Neste momento, conseguimos ter, então, de facto, um caderno de campo sempre a tempo e horas e sempre muito próximo. Estamos a falar de uma realidade de 99% da frição, porque não há aquele problema de no fim da semana ou no fim do mês eu vou apontar as coisas, quando já perdemos metade da precisão dos registros. Agora, vamos passar se calhar para a parte da gestão e de números propriamente ditos. Mais ou menos, e tomando como base a nossa exploração de Valença, na altura em que ela só tinha 37 hectares, isto vai nos permitir, esta tabela que eu fiz para análise interna, vai nos permitir mais ou menos ter uma noção do que é que custa produzir 1 hectare de kiwis. Há várias formas de ver os custos, que é sobre a área ou sobre o quilo. Eu pessoalmente não gosto muito de ver os custos por quilo, por um motivo muito específico, porque basta nós mantermos os nossos custos, mas a produção variar, e se variar bastante, vai parecer como que de um ano para o outro possamos ter baixado muitos custos ou subido muitos custos, sem termos feito nada por isso. Portanto, entendo que nos devemos basear no hectare, custo por hectare. Isto faz com que nós saibamos qual é o nosso custo mínimo por hectare. Portanto, temos que produzir acima de um determinado número para conseguirmos ganhar dinheiro. Logicamente que nem todos os custos são fixos, alguns são variáveis consoante a produção prevista, mas consegue-se ver que a maior parte dos custos são fixos. Aqui conseguimos ver as várias rúbricas que eu coloquei, e uma parte importante foi, do lado direito, coloquei as percentagens. Conseguimos ver que é gritante a percentagem de custos de mão de obra. Estamos a falar de 43%, e isto eu acho que fiz há 2 anos. Portanto, já tenho uma versão mais atualizada, mas na altura ia em 43%. Neste momento, certeza que é superior a este valor, por um motivo simples: a mão de obra sobe todos os anos. Por mais que nós tentemos reduzi-la, que trabalhamos muito nesse sentido, não é assim tão fácil sem nos comprometer a produção. Posto isto, e olhando para este quadro, estamos a perceber que os custos são muito elevados por hectare, com especial incidência na mão de obra. Por isso, vamos lá ver o que é que custa realmente a mão de obra. Antes de mais, podem ver que o custo de um funcionário é muito mais alto do que, se calhar, à primeira vista poderíamos fazer crer. Embora ele, aparentemente, um funcionário com ordenado mínimo, neste caso, estamos a falar há 2 anos atrás, em que o funcionário ganhava 610 euros, sendo que o ordenado mínimo era 600 euros, embora o funcionário leve 3,5 euros, salvo erro, por hora para casa, podem ver que o custo horário que fica à entidade empregadora vai para os 6,70, 6,69, isto há 2 anos. Quero dizer com isto o quê? Não podemos ir na conversa do que aparece no recibo, mas sim o que nos interessa é o que nos custa a nós. E quando o que interessa é o que nos custa a nós, temos considerado tudo, desde a formação, segurança e saúde no trabalho, o seguro que nos custa, e eu até considero o jantar de Natal que fazemos todos os anos. Isto permite-nos chegar depois a um detalhe que eu entendo como sendo muito importante, que é, no final do ano, nós temos 5.800 euros por hectare de custos de mão de obra, mas onde é que está esse custo? Então conseguimos chegar a cada tarefa da nossa exploração e perceber mais ou menos de que forma é que ele está distribuído. E dessa forma podemos ou não apostar mais em determinadas tarefas. Normalmente o que se faz é vamos à rúbrica que entendemos como sendo mais pesada e começamos por aí. Sendo que algumas, vou-vos dar um exemplo, a poda de inverno. A poda de inverno tem alguma expressão, não é assim tanta, mas é um trabalho altamente diferenciado. Cortar aqui pode-nos levar a um compromisso muito complicado de um trabalho pior. E uma má poda é uma tarefa que, se for mal feita, pode-nos comprometer toda a campanha. Portanto, não é nestas rubricas que nós apostamos tanto. Preferimos apostar nas rubricas de mão de obra indiferenciada, como, por exemplo, retirar lenha, cortar as pontas, esse tipo de trabalhos gerais, portanto, esse tipo de coisas que
é uma mão de obra indiferenciada, portanto não é por se fazer melhor ou pior que vai haver diferença. Aqui conseguem ver mais ou menos o detalhe de todas as tarefas. Mais uma vez reforço, na altura considerei aqui 7 euros, porque temos funcionários a ganhar abaixo de 7 e outros acima de 7, mas neste momento, para o ano de 2020, já considerei 7,5 euros. Portanto, longe vão os tempos de que se considerava a mão de obra de 5 euros. Esqueçam, está completamente ultrapassado. Deixa-me seguir para o seguinte. Pronto, depois dou aqui um pequeno exemplo do que é que podem custar os equipamentos, como tratores, alfaias, e estamos a falar desde tratores a sério, a uma pequena porta-paletes, a uma tesoura de mão, um tesourão. Tudo isto tem um desgaste, tudo isto tem um período de vida útil, e nós temos que considerar isso na nossa rúbrica de custos totais. Desculpem. Mais uma vez, o que é importante? E se temos foco na mão de obra, técnicas que nós usamos para maximizar e tornar a mão de obra mais eficiente, desde fazer uma gestão de pessoas bastante próxima, temos, por exemplo, um engenheiro agrónomo em cada quinta, para fazer, além do trabalho que ele tem que fazer de gerir a quinta e acompanhar todos os processos da quinta, fazer uma gestão de pessoas muito próxima, muito humana, muito social e muito produtiva. Nós no inverno, que são as tarefas mais caras, temos inclusive os nossos quadros muito grandes, os nossos objetivos, o valor do ano passado, o objetivo diário e se estamos a cumprir ou não. No final da semana aparece um vermelho e um verde, consoante o que entendemos como sendo dentro da expectativa ou não. E, de alguma maneira, é uma forma de sabermos se estamos a andar bem ou mal. Mais uma vez, o exemplo do carro. Se não temos o conta quilómetros, como é que sabemos se vamos rápido ou devagar? Se vamos devagar, estamos a perder tempo. Se vamos rápido, corremos o risco de levar com uma multa. Mais uma vez, isto aplica-se na gestão de mão de obra. Ao mesmo tempo, o que fazemos e que funciona muito bem é colocar prémios à produção. Portanto, no final do ano, quando a produção corre muito bem, nós entendemos que devemos partilhar sempre uma parte com os funcionários, porque, mais uma vez, sem os funcionários nós não conseguimos chegar ao resultado que entendemos como sendo satisfatório, e como tal, há sempre, a partir de uma determinada produção, há sempre uma partilha de resultados. Entendemos que é a forma de motivar mais os nossos colaboradores, que são, mais uma vez, a parte mais importante desta nossa empresa. Todos estes trabalhos é para conseguirmos chegar a novembro, à altura da colheita, e termos a maior produção possível, porque, ao contrário de muitos outros produtos de valor acrescentado, o kiwi é comprado mediante o peso, o número de quilos e o tamanho do fruto. Logo, nós não nos vamos diferenciar, temos sempre os nossos mínimos de standard de qualidade, mas não nos vamos diferenciar do nosso colega do lado que fez os kiwis de uma determinada forma e nós de outra. Desde que se cumpram os mínimos de qualidade, nós temos que fazer quilos e tamanho. É aí que nós apostamos e conseguimos normalmente chegar aos resultados que nós entendemos como sendo bons. Portanto, isto é o exemplo de uma parcela com uma boa produção de kiwis. Portanto, sempre a tentar maximizar a nossa pérgola e cobri-la ao máximo com o maior número de frutos possível. E desta forma remato esta apresentação. Estejam à vontade para fazer questões. Cá estarei para tirar dúvidas. Engenheiro Martins. Obrigado pela excelente apresentação. Isto parece que quase que nem estamos na agricultura, desculpa, tem a expressão livre de termos alguém que faz gestão na agricultura como é feito em qualquer outro setor. E isto é o que deveria ser predominante numa exploração agrícola. É extremamente interessante, portanto, aqui o que notamos nos casos em que se faz gestão é que passa a haver objetivos semanais, e isso é uma coisa realmente nova. A questão que faço é, isto em cada ano conseguem melhorar os objetivos de gestão ou
ou têm que evoluir do ponto de vista de tecnologia? Isto é, continuam no mesmo caminho a fazer o mesmo, ou têm que ir alargando à procura de Sim, novas coisas? sim, portanto, nós temos uma base como sendo de gestão e todos os anos tentamos procurar quais foram os nossos fatores limitantes. Por exemplo, houve uma fase que nós tínhamos como fator limitante a nascença do fruto e, portanto, apostamos nisso. Neste momento entendemos que chegamos aos objetivos que queríamos. E podemos tentar, normalmente entendemos que temos uma boa floração, portanto já estamos bastante, estamos a manter o registro que tínhamos até agora, mas sim, todos os anos procuramos avaliar o nosso ano, como correu a campanha, apostar nos nossos pontos fracos e desenvolver isso. O que é base e igual todos os anos é na gestão de pessoas. Porque uma pequena opção pode transmitir uma derrapagem grande nos custos de mão de obra. Todos os anos, mais uma vez, dentro da parte da gestão de pessoas, também apostamos seriamente em determinadas opções. Todos os anos optamos por novas máquinas, novos sistemas, por exemplo, o sistema do clipe. Estamos neste momento a fazer testes com clipes no primeiro e segundo arame, normal é no segundo arame, pomos também no primeiro, e todos os anos fazemos avaliação de produtividade para perceber se de alguma maneira compensou ou não. Tudo o que funciona num ano ou dois, dependendo do investimento, é introduzido no ano seguinte. Ok, obrigado. Passamos às questões colocadas pelos nossos participantes. Um trabalhador a tempo inteiro, quantos hectares de kiwis pode cuidar, com exceção da colheita? Portanto, com exceção da colheita, com exceção da poda de inverno, com exceção da poda verde e com exceção da amarração, mais ou menos 4 hectares. Ok. Já tem opção para controle de infestantes sem recurso a herbicidas? Temos agora os nossos primeiros 2 hectares de modo de produção biológico. Portanto, vamos ver, estudar opções para conseguirmos fazer isto. Neste momento, como nós optamos na altura pelo plástico há 13 anos atrás, os primeiros anos eram completamente sem herbicida. A partir do terceiro, quarto, talvez quinto ano, depois das plantas estarem crescidas, damos sempre um toque de herbicida, só mesmo no pé da planta, num rasgo ou outro plástico, e às vezes se o plástico não estiver em boas condições, no limite do plástico. Mas tendencialmente este sistema com plástico na linha permite a ausência do uso de herbicida. Acreditamos que daqui a uns anos cada vez mais vai estar debilizado o glifosato, portanto tentamos ao máximo conseguir não usar. No interface entre o plástico e a entrelinha, não tinham dificuldade em controlar as ervas? Não, usamos o triturador. Mas não fica sempre ali 10 centímetros depois de ervas. Depois depende do operador. Se o operador for bom, ele Sim, sim. regula a máquina e vai ali certinho sem problemas. Quando temos um ano que entra um novo operador por qualquer motivo, é uma desgraça e temos muito plástico rasgado. Claro. Obrigado. Qual a sua opinião sobre as novas variedades de kiwis de polpa amarela? Acho que são muito interessantes. Nós próprios tentamos e não fomos bem sucedidos. Entendemos que tínhamos uma parcela que não se adaptou. Portanto, enquanto com kiwi verde, vamos imaginar que adapta-se 80% das áreas como sendo normais para kiwi, se calhar o polpa amarela adapta-se a 40%. Do que eu vi, e já viajei muito a ver kiwis de polpa amarela, de tal maneira que entendi que seria extremamente interessante, mas infelizmente não dá para 100% das terras. Eu apostaria que daria para metade das terras que dão para kiwi verde. De uma forma geral, seria assim. Mas isso são sobretudo os problemas com a bactéria PSA ou também Sim, tem outros problemas? não. Só problemas com a bactéria PSA. Portanto, o nosso grande problema foi a PSA que atingiu o nosso kiwi amarelo. E mesmo a utilização de redes que agora já estão a implementar. Essa foi a minha grande desilusão. Portanto, nós fomos a Itália ver produções de kiwi amarelo, fomos à Nova Zelândia ver produções de kiwi amarelo e quando apostamos dissemos, não, vamos fazer uma coisa como deve ser.
queríamos na altura acabar com uma variedade que era essa Summer Kiwi, que não teve boa penetração no mercado, então optamos por entrar com a variedade amarela. Então apostamos a fazer tudo da forma como deve ser. Portanto, colocamos logo o antigranizo, um bom antigranizo, acompanhamos com tudo que entendemos como sendo umas boas práticas da agricultura para o kiwi amarelo, e mesmo assim a grande desilusão foi essa. Um ano antes eu tinha estado em Bolonha como é que se chama? No colóquio de PCA, que é a nível mundial, e na altura eu lembro deles comentarem que a coisa que mais funcionava, mais do que usar cobre na altura certa e uma série de produtos, era cobrir os pomares com antigranizo. E então, além de outras boas práticas que nós utilizávamos, apostamos logo desde cedo no antigranizo, e não foi, ajudou, mas não foi determinante. Se calhar no kiwi verde elimina as possibilidades de PSA, mas no kiwi amarelo, infelizmente, no nosso caso, não funcionou. E já agora, qual é a opinião sobre o kiwi de polpa vermelha? Portanto, se o kiwi amarelo tem um potencial muito interessante, mas temos uma dificuldade, só metade das parcelas do kiwi verde é que dão para kiwi amarelo, eu diria que para o kiwi vermelho, metade das parcelas que dão para kiwi amarelo é que dão para kiwi vermelho. Sendo que aí a variedade, o antigranizo já não é suficiente. Aí já temos que cobrir os pomares com plástico. Se calhar na nossa própria variedade que tivemos de kiwi amarelo, se calhar com plástico também conseguia-se controlar e produzir. Mas é essa a minha opinião sobre o kiwi vermelho. De alguma maneira ainda é mais sensível, por isso também é muito simples. Nós vamos ao supermercado, vemos o kiwi verde a um preço, o amarelo a mais de 50% e o vermelho muito mais. Isso transmite a dificuldade de produção, seja em custos, seja mesmo em dificuldades de lutar com a sanidade da planta. Obrigado. Próxima questão. Têm problemas com podridões de frutos? Não. Qual a melhor estratégia para controle da bactéria PSA? Boas práticas. Boas práticas, portanto, preferencialmente quem puder um antigranizo, ajuda, mas essencialmente boas práticas, desinfecção de tesoura, de tesouras, desinfecção de cortes, inclusivamente cobrir os cortes se possível, aplicar cobre na altura certa, e a altura certa é das coisas mais importantes na agricultura, não é amanhã, não é ontem, é hoje. É o dia certo, porque parou de chover, ou porque vai chover, ou porque se caiu granizo hoje de manhã, de preferência de tarde, já se tem que estar a aplicar um cobre, e depois outras pequenas coisas, mas o importante, o que faz diferença é isto. Infelizmente a nossa experiência é grande em relação à PSA, porque 2 anos depois de nós nos termos instalado a sério, nós fomos o segundo pomar do país a ter PSA. Infelizmente pela variedade que era o Summer Kiwi, que trouxe para esses 2 pomares, nosso e de um colega nosso, trouxe a PSA, e então de alguma maneira infectou logo os nossos pomares todos. Na altura ninguém sabia nada, portanto não havia esse tipo de cuidados. Portanto, à força nós aprendemos mais ou menos como saber trabalhar com a PSA. Polinização assistida. Pólen seco ou pólen misturado com água? Nós utilizamos via seca. Pela primeira vez este ano, nos pomares novos, estamos a experimentar via úmida, simplesmente porque as nossas máquinas de aplicar são via seca e são para trator, só fazem a largura da linha completa. Como estamos a fazer uns testes em plantas muito jovens, que ainda não cobrem o entre-linha todo, a máquina que nos emprestaram foi via úmida, por isso estou a experimentar. Ainda não tenho resultados, mas trabalhamos sempre com via seca e funciona. Utilizam só o vosso pólen que extraem dos machos ou também compram pólen externamente? Compramos todos os anos pólen, especialmente porque retirar pólen, extrair pólen não é constante. Temos anos que nos corre muito bem, temos anos que nos corre mal. Por isso, da mesma forma que quando nos corre muito bem também vendemos, quando nos corre mal compramos, e de alguma maneira vamos tendo sempre um estoque de pólen suficiente para nos organizarmos e nunca corrermos o risco de não o ter. Isto, por exemplo, no caso de haver chuva na altura da floração, não é? O via úmida é capaz de ser uma salvaguarda Talvez, contra a talvez. aplicação, não é? Sim, sim. Em princípio essa é a grande vantagem do via úmida, mas admito que nestes anos todos nunca tivemos problemas de aplicar. Já chegou a acontecer de
imaginemos chove de manhã, passamos o pulverizador para ajudar a secar as folhas e vai logo o trator atrás a aplicar o pólen. Portanto, normalmente ainda não tivemos problemas a aplicar pólen. Ok, obrigado. Nos invernos com poucas horas de frio, o que faz para ajudar a quebrar a dormência? Poucas ou muitas horas de frio, usamos sempre produtos para quebra de dormência. Que sistema de rega usa e o que faz para racionalizar o consumo de água nos quivis? Muita coisa. O sistema que usamos é essencialmente o gota a gota, coberto com plástico. Logo à partida, o plástico permite-nos reduzir muito a evapotranspiração, especialmente nos primeiros anos, em que os pomares sofrem de muito vento, porque depois mais tarde a folha, a parte aérea da planta acaba por travar bastante o vento, mas nos primeiros anos vocês veem o grande problema que é quando vem um bocadinho de vento, toda a rega acaba por ir para o meio da entrelinha. O plástico, o gota a gota com plástico, não há, pode-se dizer que não há perdas comparativamente ao sistema de microexpressão. O que fazemos para não gastar água a mais foi o que eu mostrei, usamos sondas de umidade de solo e tentamos fazer uma rega extremamente eficiente, portanto fazer uma gestão muito micro. O plástico dura quantos anos, em média? Não fazemos a mínima ideia. Portanto, na altura foi a pensar nos primeiros anos, porque depois disso já não seria essencial. A verdade é que os pomares que existem em Portugal, nós instalamos plástico em 2009, salvo erro, os nossos colegas devem ter começado em 2007, 2008, talvez, ainda lá está. Portanto, não sabemos dizer. Qual é o grande problema? É o uso da trituradora, se não for um operador cuidadoso, e mais, quem estraga mesmo muito, ainda mais que o nosso operador, são os animais selvagens, os javalis em especial. Se não houver problemas de javalis, em geral temos o plástico impecável. Havendo javalis, estragam muito. Mas admitindo que dentro de alguns anos ele se possa desfazer, admitem voltar a instalar, mesmo dando mais trabalho? Não. Porque a mão de obra para aplicar são 500 euros por hectare quando se aplica o pomar ainda parcialmente feito, portanto ainda sem ramada, só com postes. Colocar nesta fase com tudo completo, estaríamos a falar mais do dobro, portanto não seria interessante. Para não falar no custo do plástico, que anda, nesta altura já deve andar a 2.000 euros o hectare. Pronto. Custo do plástico. Sim. Os quivis que produz têm resíduo zero? Tem resíduo zero, em princípio, acho que sim. Ok. Desculpa. O resíduo zero é, acredito eu, o futuro da agricultura. E não a agricultura biológica, mas sim o resíduo zero. Portanto, o resíduo zero é o que realmente transmite a segurança da alimentação e a segurança para o ambiente. Sim, no fundo é a aplicação de produtos que não sejam químicos de síntese. Correto. É praticamente o resíduo zero. Faz monda de flores? Não. E monda de frutos? Sim. Portanto, depois da floração, se entendemos que temos um excesso de fruta vingada ou temos fruta torta, a fruta torta fazemos todos os anos. Portanto, limpamos todos os frutos que não interessam, que entendemos que o mercado não vai pagar bem. De alguma maneira, isso tem dois sentidos, que é, primeiro, potenciamos a fruta boa a crescer mais, segundo, não inundamos o mercado com fruta que não interessa, que normalmente só faz estragar os preços. Mas para fazer essa operação fazem com mão de obra interna ou têm que contratar externamente? Nós contratamos externos a partir de maio, por um motivo muito simples. A partir do dia que nós estamos a começar a podar os machos, estamos atrasados. Daí até agosto estamos sempre atrasados. Porque nós temos que fazer, a partir do momento que se tem que podar os machos, também tem que se fazer a poda verde. Portanto, os machos já é uma operação que nos faz abrandar os outros trabalhos, especialmente de poda verde. Ainda temos que fazer a poda verde propriamente dita. E ainda a monda, esse é um grande pico de trabalho. Portanto, meados de maio, nós colocamos sempre muitas pessoas sazonais. Obrigado. Quantas horas de mão de obra gasta em média na poda de verão? Eu tenho a ideia que eram
1.400 euros, portanto 1.400 euros nesse Excel a dividir por 7 euros, 200 horas por hectare, Ok. Obrigado. por alto. Ok. Sim, isto são ordens de grandeza, não é? Claro. Não é cêntimo. Quanto gasta em média por hectare em fertilização de cada hectare de kiwis? Estava no quadro de Excel, deve andar à volta dos fertilizantes, fertilizantes não são nem fitofármacos, nem pólen, nem nada, abaixo dos 2.000 euros, 1.700, algo por aí. Desde a adubação foliar, à adubação de fertirrega e à adubação ao solo. Ok. Variedades, eu creio que esta já respondeu. Variedades verdes, vermelhos e amarelos, qual a sua opinião? Já respondi. Já deu. Quanto é o custo de plantação de 1 hectare? Portanto, existe escoamento do kiwi? Para já, há escoamento do kiwi. Relativamente aos custos de instalação, assim por alto também eu poderia dizer que anda à volta dos 25.000 euros, mas isto varia muito, muito. 25.000 euros para nós. Porquê? Porque temos uma exploração grande e conseguimos amortizar rapidamente os nossos custos, como por exemplo um programador que custa 3.000 euros, mas divide-se, no nosso caso de Valença, divide-se por 40 hectares, não é um custo representativo. Temos para 40 hectares uma bomba única de extração de água do rio, portanto também facilmente se amortiza pelos hectares todos. Igual com todo o sistema de filtragem, para todo o sistema de rega, ao ser centralizado para uma área grande, tem um custo. A partir do momento que é para 4 hectares, tem um custo completamente diferente. Esta questão do escoamento, eu acho que no kiwi, mais que escoamento existe valorização, não é? Sim, estamos a passar uma boa fase. Não é? Desde que o kiwi tenha qualidade, portanto, tenha qualidade, está vendido, e depois se tiver melhor qualidade, maior é a valorização, não é? Já agora permita-me complementar. Este é o foco mais importante que nós temos que ter, porque só há mercado para quando há qualidade. Já foi o tempo em que se fazia quilos de kiwi e ninguém ligava mais nada. Portanto, fazia-se quilos e quem fizesse mais quilos ganhava mais dinheiro. Portanto, isso é preciso muito cuidado, porque tem que haver sempre uma qualidade inerente ao produto. Eu, há bocado, talvez possa ter exagerado na parte da produtividade, sem falar na qualidade, mas tem que haver sempre padrões. Nós temos que tentar ter sempre dentro de um padrão, e não só uma qualidade por qualidade, é qualidade e homogeneização de sabor. Nós, como consumidores, queremos ter a mesma experiência gustativa cada vez que pegamos num kiwi. Não é um ser um determinado sabor e o outro a seguir já ser completamente diferente. Portanto, qualidade é extremamente importante. Também homogeneização de sabor. A pérgola, nós entendemos, por exemplo, que faz o mesmo número de horas de luz do lado esquerdo e do lado direito da planta. Logo, tende a homogeneizar o sabor. Outra coisa muito importante, e por isso é que nós temos as tais 200 horas por hectare de poda verde, é abrir o pomar. O pomar tem que ser ventilado e arejado e ter muita luz por todos os frutos. Não é uns frutos que estão expostos ao sol, levam com o sol todo, e os outros nunca veem a luz do dia, porque estão sempre à sombra. Muita, muita atenção com isso. Isso ajuda a termos a tal qualidade do fruto. Há aqui um ponto que para mim me é caro, que é a questão da qualidade. Normalmente a malta enche a boca com qualidade, mas para mim qualidade é aquilo que nos pagam. Não é? Certo, certo. Nós temos que colocar no mercado o bom produto para os entrepostos poderem fazer o trabalho deles. Claro, e portanto, eu diria que aqui qualidade é um fruto que se conserva, não é? Sim. Tem conservação frigorífica, que tem... Sim. Tem que chegar a julho com poucas perdas. Julho claro. não, junho. Sim. Portanto, tem que ter capacidade de conservação frigorífica, tem que ter sabor, não é? Medida em parâmetros de grau Brix e... Matéria seca. E matéria seca. E dureza também. Já esqueci, matéria seca. E depois tem que ter forma, não é? E tem que ter uma forma boa, claro. Daí a polinização. A polinização assistida é muito importante para conseguirmos ter frutos de primeira categoria. Direitos, longos, bem polinizados. Um fruto bem polinizado é um fruto mais longo. E sobretudo um ponto que é chave, não é? No caso do kiwi, é que o peso médio por fruto gera maior valorização, não é? Para mim esse é
é um fator de qualidade porque é aquilo que paga ao agricultor, não é? Ou seja, É onde um o foco para o produtor. se pode esforçar para ter resultado, mas gostava que comentasse. É isso mesmo. É preferível às vezes fazermos um bocadinho menos de quilos por hectare, mas para ter frutos de primeira qualidade, um calibre superior, do que estamos a fazer muita fruta. Portanto, quem tem a sorte ou faz por isso, para ter muita nascença de fruta, cuidado, porque se deixarem também demais, se tiverem uma quinta que não esteja bem polinizada e se tiverem uma quinta que não esteja bem arejada, vai fazer com que cheguem ao final com uma fruta que aguenta menos e, acima de tudo, com uma fruta de peso, de calibre médio inferior. Ou seja, facilmente um calibre tem 10 cêntimos ou mais de diferença. Portanto, conseguimos subir aquelas gramas, meio calibre, já nem falo num calibre, mas meio calibre, porque normalmente quando se faz polinização assistida, é nisso que estamos a falar, em subir um bocadinho representa muito dinheiro mesmo. Mas já para não falar que é preferível ter menos frutos, mas eles crescerem muito e chegarem ao ponto de muitos frutos, em quilos por hectare. Mas mesmo assim, mais importante, com menos quilos às vezes consegue-se um valor superior de rendimento. Isso é a vantagem de quem faz contas, não é? Em princípio. Em princípio. Sem contas, isso é uma coisa interessante. Portanto, eu também quando fiz os meus cálculos internos para saber mais ou menos o que é que custava produzir kiwis, fiquei chocado. E na altura disse, eu não devia ter feito era nada e continuava a achar que ganhámos muito dinheiro e pronto. Mas não, os custos são muito altos. Para quem não faz as contas, dá sempre muito dinheiro, mas não é bem assim. Especialmente quando os negócios tendem a ficar mais magros, cada vez é preciso fazer uma gestão mais fina para descobrir onde é que se pode poupar e maximizar rendimentos. Nas contas que eu tenho feito, do ponto de vista macro, de vários estudos, modelos técnico-económicos que fazemos, a conclusão a que eu chego é que a rentabilidade está muito ligada à produtividade. Sim, É. daí eu não fazer o custo por quilo, mas sim por hectare. Sim, embora, certo, embora, pronto, mais que o rendimento do preço por quilo é mais, eu diria, o rendimento bruto por hectare, não é? Ou seja, a multiplicação dos quilos pelo valor por quilo, não é? Que é aquilo que dizia há bocadinho de às vezes fazer menos quilos, mas com um preço maior, mas isto é muito significativo e na minha perspectiva é o que faz a diferença. Claro que depois também é a questão do controle de custos, não é? Cada cêntimo é um cêntimo e tem força. A próxima pergunta é sobre custos. Quanto lhe custam, percentagem do custo do quilo dos kiwis, as manutenções de plantação, máquinas e equipamentos e construções? Quanto é que me custa? Só um segundo. Só diminuir aqui para conseguir ver. Ora, portanto, a propriedade, terra, 7%, instalação dos kiwis, 8%. Esta é a minha estrutura de custos anual. Portanto, terra, 7%, instalação, 8%, formação da planta, 5%, equipamentos gerais, portanto, manutenção da rega, das instalações, da estação meteorológica e tudo, 5%. Diversos, okay. que é a estrutura organizacional, como a contabilista, segurança e saúde do trabalho, análise de solo, advogado, 2%, gerência, portanto, carros, ordenados, informática, viagens, profissionais, como é óbvio, 7%, alfaias, tratores e todas as alfaias inerentes, 4%, fatores de produção, adubo, fitofármacos e pólen, 18%, mão de obra, que inclui o engenheiro agrónomo em cada quinta, não inclui a gerência, 43%. Ok. Está bem respondido. Os subsídios ao rendimento têm peso nas receitas da sua empresa? Não. O subsídio ao rendimento é que é o RPU e Sim, RPB. E agroambientais. Nos primeiros anos dá muito jeito quando isto não produz, mas depois passa a ser insignificante. Claro. O jovem agricultor, para iniciar-se na atividade, portanto, pouca experiência, com quantos hectares deve plantar para não correr muitos riscos?
mas ao mesmo tempo ter dimensão para o ajudar a crescer na dimensão da sua exploração agrícola? É uma pergunta difícil e não haverá uma resposta certa, certamente. Mas, portanto, se for isto depende de várias coisas. Primeiro, primeira atividade e principal atividade, aí convém ser bastante. Se é a segunda atividade, cuidado para não perder o controle. Há algum background ou não na cultura? Vai ser tudo do zero? Eu, de uma forma geral, acredito sempre quanto mais melhor. Mas é preciso depois aguentar o barco. É preciso dedicar-nos a sério. Há um pormenor muito importante que eu referi há bocado na agricultura em geral, não é só no kiwi, que é as operações certas no momento certo. Não é amanhã, não é ontem, é hoje. E se calhar de manhã porque de tarde está muito calor. Se estamos disponíveis para isso e se temos capacidade para isso, quanto mais melhor. Mas depende sempre do risco que estamos dispostos a correr. Mas poderia ser o quê? 5 hectares? 10? 15? Claro. Pronto, isso depende depois do quanto é que precisamos para viver, não é? Se temos uma vida barata, pode ser pouco. Se temos uma vida cara, temos que nos esforçar mais. Eu digo isto no aspecto em que tenho visto na minha experiência que quando as pessoas entram pela primeira vez, normalmente cometem alguns erros que depois corrigem. E, portanto, se a área for muito grande, Certo. esses erros vão ter algum peso na correção, não é? Portanto, Sim, à partida, isto falando por alto, sem ter pensado muito no assunto, 4 hectares eu diria que era o mínimo para ter motivação e ver alguma coisa. Inclusive, eu tenho aqui colegas que têm muito sucesso com 4 hectares. Muito sucesso, vivem muito bem com esses 4 hectares. Logicamente, fazem parte, são determinantes na mão de obra do pomar, porque conseguem fazer uma gestão e um trabalho muito mais fino do que eu consigo, porque quando alguém tem 4 hectares, conhece as plantas todas, faz uma poda como deve ser feita, chega ao final do ano, tem um rendimento muito superior por hectare do que propriamente nós. 4 hectares consegue ser uma medida interessante. Depois, se a coisa funciona bem, amplia. E com 4 hectares, com as coisas a correrem bem, consegue viver. obrigado. Se o preço de remuneração dos kiwis viesse para metade, a sua exploração ainda teria rentabilidade económica? Não. Teria que ser adaptada, teria que ser emagrecida, mas... Portanto, eu diria que quando faço a minha estrutura de custos, faço uma estrutura de custos a sério. Quer dizer o quê? Que eu tenho que pagar a terra, sendo nossa ou não. Nós temos uma parte comprada, outra parte arrendada e outra parte própria. Mesmo na parte própria, eu coloco lá um custo por hectare, porque se eu não estivesse a fazer kiwis, estaria a alugar a alguém que me podia estar a dar um determinado rendimento pelaquela parcela. Portanto, mas o vosso valor alternativo para a terra própria é o valor do arrendamento ou é uma amortização a X anos? eu faço uma amortização a X anos, na parte que compramos, e na parte que não compramos, ponho ao valor do arrendamento. Portanto, eu entendo que esse é o custo que eu tenho de estar ali a ocupar a terra. Porque se eu não estivesse, podia estar a receber do outro lado qualquer. Portanto, como eu tenho uma estrutura de custos extremamente completa e detalhada, não era fácil vencer isso. Agora, para quem já tem um investimento pago e não o considera, para quem tem a terra paga e não a considera, aí dá sempre. O truque é não pôr os custos. O trator é velho, não se põe o custo do trator. A terra está paga, não se põe o custo da terra. Aí dá. Sim, mas eu fiz umas contas com os números apresentados. Ok? E com 30, e portanto fiz a conta ao quilo, que é o comparativo da venda. Não é? E portanto, com 30 toneladas por hectare daria 44,4 cêntimos de produtividade média interanual e com 35 daria 38 cêntimos. Portanto, não percebi, com 35 toneladas por hectare? Sim, teria 38 cêntimos. Portanto, 35 toneladas. toneladas. Mesmo que o preço viesse para metade, sim, eu acredito que mesmo com estas contas ainda teriam rentabilidade. Eu acredito, agora, ao dizer acredito é com base nos números, nos 13.300 por hectare. Estamos a falar em praticamente trocar produto por dinheiro. Não, repara, se o preço fosse, diria lá, sei lá,
50 cêntimos, não é? Não, mas não está a 1 euro, não está a 1 euro atualmente. Não, 50 cêntimos é mais de metade. Com 50 cêntimos ainda é possível. Sim, 50 cêntimos é. Estava a pensar em 40. É. Não, Sim, com 40, a 40 40, não. a 40 troca. Eu com 40 perco dinheiro. Sim. Não, assim com 40, sim. Sim, 50, mas 50 é com, possível. com 50 era mais ou menos uma rentabilidade mais ou menos equivalente à maçã ou à pera. Contas assim por alto, não é? Sim, mas é apertado, porque Não, é apertado. porque eu faço contas da seguinte forma, que é, por exemplo, eu tenho que pagar um trator em 3 anos, que é o leasing do trator, ou 5 anos, mas eu na realidade estou a amortizá-lo por 10. Portanto, eu divido o meu custo para chegar a esse valor por 10. Para a terra, tenho 25 anos de crédito, para a instalação, tenho 15 ou 20. Portanto, o problema é que normalmente os créditos são mais curtos. Portanto, tens de pagar os créditos rápido e não é fácil pagar os créditos rápido desta forma. O crédito é o prazo do crédito pode ser, isso sim, pode ser muito determinante no sucesso ou não da empresa. Isso aí estamos de acordo. Eu defendo que um sistema de crédito mais alargado seria uma excelente ajuda às explorações empresariais. Concordo. Acho que era a solução, inclusivamente. Sim, porque permite amortecer anos maus Sim. e ao mesmo tempo permite outra capacidade de gestão que estes prazos existentes nesta altura não são compatíveis com a atividade empresarial na agricultura. Não é? E a reduzir. Atualmente, parece-me que já não é qualquer banco que faz 20 anos, acho que está tudo nos 15. Não, acima de 12 já é complicado. Okay. Acima de 12 já é preciso ser um cliente acima da média. Não, Pois. para o cliente comum não consegue. Há agora uns prazos das ajudas nos 15 anos ou à volta disso, mas é com ajudas públicas atrás, não é, Okay. não é o agricultor por si. Ok, nós tivemos mais. Claro. Que é isso que nos ajudou a ter sucesso, porque, como é óbvio, isto não são só um mar de rosas, há anos difíceis e, como o engenheiro diz e bem, esses prazos longos ajudam-nos é uma espécie de uma almofada nos anos maus. Repara, na minha opinião, uma exploração como a vossa devia ser um estudo de caso do ponto de vista do que é que se devia fazer em Portugal, do ponto de vista de financiamento. Está a ser demasiado simpático também. Sim. Qual o maior desafio de gestão que tem na sua exploração agrícola? Pessoas. Pessoas, formação, não é? Competência. Sim. Portanto, estamos a verificar, estamos com uma equipa cada vez mais envelhecida, está tudo perto dos 60 anos e alguns já passaram 60 anos e muito pouca gente nova, não temos quase ninguém abaixo dos 50, exceto os engenheiros agrónomos, esses sim, têm abaixo de 30, inclusivamente. Mas, portanto, temos ali duas fases de idades, a malta da empresa que tem toda perto dos 60 anos e a malta nova que são normalmente estrangeiros, porque não há ninguém no país cá novo a querer trabalhar. Pronto, não há ninguém, é muito pouco, é quase tudo gente mais velha. Se é gente nova é porque são estrangeiros. É a nova realidade da agricultura, por mais que pintem a questão que demonizem a mão de obra estrangeira, ela é necessária, porque não há alternativas, infelizmente, a nível É mundial. fácil, é produzir lá fora, onde ela Claro, está. claro. Só que se queremos ter produto interno e chegar à altura que fecham fronteiras, como aconteceu com a Covid, não temos outra forma senão fazer produto cá. E completava com outra coisa, a instabilidade climática é algo também que me preocupa muito, inclusivamente os seguros entendo que não funcionam assim tão bem, não tenho experiência de os usar, mas pelo que eu vejo os meus colegas a usar, é de longe das coisas que mais me preocupa, porque um granizo pode colocar a nossa situação financeira de confortável para muito desconfortável. E outros problemas como o furacão Leslie, que afetava muitos dos meus colegas há 2 anos, salvo erro, pronto, são se calhar das coisas que mais me preocupam. E acima de tudo gostava que houvesse qualquer coisa como um seguro que realmente funcione para eliminar este potencial perigo. Temos que ir exigindo nesse sentido. Sim.
Qual a qualidade de kiwi amarelo que plantou? Enza Gold, uma variedade da Nova Zelândia. Ok, gostaria de perguntar ao Luís como vê a produção de kiwi nos próximos 10 anos e que fatores de produção deveríamos trabalhar com vista à redução de custo a longo prazo. Nos próximos 10 anos vai haver aumento de produção, portanto cada vez tentamos produzir melhor. Por outro lado, cada vez é mais difícil, seja pelos problemas fitossanitários, seja pelos problemas meteorológicos. Os últimos 2 anos eu acho que em geral até correu bem, mas antes estávamos a ter ali uma série de anos complicados por coisas que nunca tinham existido. Eu recordo-me perfeitamente de acompanhar as nossas reuniões entre agricultores e as pessoas dizerem: eu nunca vi um ano como este. Era uma expressão extremamente comum. Eu nunca vi um ano como este, porque realmente ou a floração era super tarde, tipo em junho, e nunca tinha visto isto, ou o agosto era mais quente que o habitual. Há sempre qualquer coisa nova. Nos últimos anos, ainda assim, os últimos 2 anos têm sido um bocadinho mais estáveis, exceto o problema do furacão Led. Portanto, nos próximos 10 anos, acredito que cada vez vai ficando mais profissional o setor. Acredito também que é pela profissionalização da gestão que conseguimos melhorar. Primeiro fazer este trabalho, portanto, detectar onde é que estamos a gastar os nossos recursos, detectar onde é que estamos a potenciar os nossos rendimentos, fazer essa gestão de forma bastante fina para conseguirmos ser eficientes. Mas aqui a redução de custos, não é? É possível, mas é extremamente, não é? Já diria que é um bocadinho extremamente complexa, não é? A redução de custos, como é que a podemos fazer? Portanto, logo à partida. Aviso de bateria fraca. Desculpa, vou ficar sem bateria. Portanto, logo à partida temos o grande problema que a mão de obra está a aumentar o preço todos os anos. Então claro. O que nós tentamos fazer ao máximo é torná-los cada vez mais eficientes e produtivos, através de incentivos. Mas não há volta a dar que os custos da mão de obra estão sempre a subir. E estão a subir de forma galopante. Estamos a falar de 5% ao ano. Isso é uma loucura numa atividade que depende de quase 50%, em que 50% dos seus custos é relativamente à mão de obra. Os fatores de produção já não são assim tão altos no resto, portanto, no rubro e por aí fora. Essa parte da mão de obra vai ter cada vez, não é? O aumento vai ser cada vez mais substancial pela pressão que estão a colocar na subida do salário mínimo, não é? Porque empurra os salários para cima e empurra-os, na minha opinião, acima da produtividade, não é? Ou seja, a percentagem da subida do ponto de vista médio da economia e da agricultura é superior à subida da produtividade, ou seja, de longe, nós não subimos em média 5% ao ano na produção. Claro. Até podemos ver 30%, mas no ano seguinte se calhar caímos 30%, quer dizer, isso calhou bem, simplesmente. Tem que se fazer médias interanuais, não é? Portanto, Sim. Não podemos olhar para o último ano ou para o melhor ano de sempre e dizer eu produzo X, que foi o ano em que produzi mais, não é? Claro. 10 anos, temos que somar colheitas de 10 anos e dividir por 10 para retirar os efeitos. Eu aqui tinha uma pergunta um bocadinho mais estratégica, que é do conhece lá de fora, acha que nós nos estamos a aproximar do modelo de produção neozelandês ou ainda estamos a muitos anos luz Portanto, eu na Nova Zelândia vi muito o modelo empresarial de produção. Em Portugal não vejo assim tanto o modelo empresarial, não que isso esteja errado ou certo, mas de uma forma geral entendo que uma empresa ou um empresário tem uma estrutura a trabalhar. E nós vemos um modelo de estrutura diferente em Portugal, vemos muito o empreendedor também é o empregado. O empregado, digo, a nível de tarefas. Digo que se falta o empreendedor, se falta o empresário, a empresa para. Pronto, é um modelo de estrutura diferente. Normalmente também estruturas mais pequenas, exatamente, acho que aí basta o número de médio de hectares em Portugal por produtor ser muito inferior ao da Nova Zelândia, que faz logo toda a diferença. Nesta última viagem em 2017, vi isso com mais atenção, porque também com outro olho
para poder observar isso, é que eu via lá estruturas em pirâmide, numa pirâmide alta e estreita, portanto, em que tinham o CEO e tinham todos a estrutura até chegar ao operador indiferenciado. Até o técnico obrigado, até o técnico tinha ajudante. Ajudante não era ajudante, mas sim uma pessoa que acompanhava. Cá estamos habituados a ver um sistema flat, pronto, uma pirâmide assim, em que temos aqui o empresário e temos todos os indiferenciados abaixo. É um sistema completamente diferente. Poder-se dizer menos profissional? Não sei se é menos profissional, simplesmente é uma estrutura diferente. Normalmente o sistema comum em Portugal é o empresário ser o chefe de exploração, não é? Portanto, Exatamente. é o mais usual, não é? Portanto, são poucos os casos que a figura não é a mesma, não é? Portanto, Sim, basta ver que eu normalmente não consigo ter, portanto, bater bolas quando quero falar sobre números e custos de forma tão detalhada com certos colegas meus. Pois, esse é o outro trilema que temos, não é? Não é dilema, é trilema, que é a questão de quem registra custos e quem gera com base em valores de custos, não é? E Claro. ainda há muito a ideia corrente e tradicional de que a agricultura não precisa de gestão, não é? Portanto, automaticamente era o que dizia, o que não se mede não se pode gerir. Claro. A questão... Não, porque senão toda a tomada de decisão será sempre com base em conhecimento empírico e não conhecimento medido. Claro. Fazemos por palpites ou fazemos como antigamente se fazia ou fazemos como alguém nos ensinou. Não vamos ter espírito crítico. Sim, mas mais que tudo, e sobretudo para mim, por exemplo, esta questão da agricultura digital, eu não diria agricultura de precisão, porque ela pode ser feita sem meios digitais, embora é mais difícil de ser feita. Mas a agricultura digital, na minha opinião, veio trazer um conjunto de dados novos que não havia, pelo menos para mim, que eu não tinha ideia que existissem determinado tipo de problemas, sei lá. Estou-me a lembrar, por exemplo, circulação de água no solo, não é? Muitas vezes, ok, fazemos contas só aos metros cúbicos que aplicamos, mas esquecemos que às vezes há dificuldades em conseguir que esses metros cúbicos, ou que essa água chegue a 40 centímetros ou a 50 para determinados solos, não é? A gestão das subidas de temperatura, não é? Quando prevemos que vai subir 40 graus, se regamos no dia ou se regamos na véspera. Portanto, são coisas que me estou a lembrar. E depois há outras coisas que eu acho que ainda não incorporamos, não é? Que é, por exemplo, a questão da condução automática de tratores, não é? Não vai ser fácil na nossa cultura porque, como temos uma ramada plana, faz sempre um corte do sinal do GPS. Portanto, neste momento, nada é fiável para conseguir fazer isso. Ok. Depois, acontece também é que o Kiwi está no norte litoral de Portugal. Do que eu conheço, mais do centro e sul do país, normalmente aí sim nós vemos verdadeiras estruturas empresariais com a parte do ID, investigação e desenvolvimento, bastante trabalhada. Aqui não vemos tanto isso, por isso o Kiwi também é um reflexo, a pressão de Kiwi é um reflexo da região em que estamos. Sim, isso concordo, embora a mim me parece que é uma fileira liderante, ou seja, que é uma fileira que, apesar de não ter essa tecnologia cá, tem ido lá fora buscá-la e tem adaptado com sucesso, não é? Eu acho que essa é uma das grandes mais-valias da fileira do Kiwi, é ter ido por esse mundo fora, Sim. buscar tecnologia e conseguir adaptá-la e ajustá-la e experimentar, e umas coisas não dão certo e outras dão, e outras é procuro e outras são ajustadas, não é? Sim. Esse é um dos pontos fortes. O outro ponto forte que também tem a ver aqui com uma questão colocada, para mim também tem a ver com a questão, com o ponto, como é feita o comércio do Kiwi, não é? Em que se conseguiu, com sorte e com trabalho, fazer concorrência entre quem compra, não é? Portanto, isso também tem ajudado o produtor. Não sei se concorda. Concordo. Os últimos 5, 6, 7, talvez anos, 6 anos têm corrido bastante bem, fruto também da dinâmica internacional.
mas entendo que os entrepostos também têm feito um bom trabalho e tem havido, de alguma maneira, ou seja, acima de tudo, a percepção que eu tenho é que o resultado tem sido extremamente positivo. Tem tido o trabalho mais facilitado, no sentido em que o maior produtor mundial até à data, que era a Itália, antes de considerarmos a China, tem tido dificuldades na produção e acho que, em geral, cá em Portugal temos feito um bom trabalho a saber usar esse vazio de mercado. Mas a Grécia não será aí um potencial de preocupação? Não trará Sim. um potencial de preocupação? Sim, é um potencial de preocupação, mas com 20 cêntimos de diferença, porque eles têm custos superiores a nós para chegarmos ao mesmo mercado, neste caso Espanha. Ok, Para o resto da Europa, claro, tem vantagem até. claro. Próxima questão. Que área mínima considera para um pomar economicamente viável? Eu creio que já respondeu, não é? Sim. 4 hectares, não é? Sim, talvez. Qual o valor médio por quilo que recebe? Não sei se isto. O valor médio por É, quilo de... por quilo que recebe. Claro, varia. varia de ano. Varia. Já recebemos há 12 anos a 33 cêntimos e já recebemos a 94 cêntimos. Portanto, varia desta forma. Todos os anos são anos diferentes e depois depende, lá está, se a nossa fruta é grande, se a nossa fruta é pequena, se é um ano mau, se é um ano bom, por toda a fruta que sai do campo. Não considero depois a tabela que nos mostram da fruta vendida. Eu o cálculo que faço para a valorização da minha microprodução de kiwi é dinheiro recebido dividido pelo número de quilos Que se carrega no caminhão. que entrou no entreposto. Que Isso. como não pese da exploração, portanto é a entrada. Divido o número pelo outro Para mim, e é o valor. Para mim é a única forma de fazer as contas. Normalmente vê-se as folhas do interposto, quando se compara o interposto uns com os outros, vê-se os esquemas todos que usam para tentar não ser possível comparar, porque um depois paga sobre a fruta vendida, o outro paga sobre a fruta calibrada, o outro paga sobre a fruta entregue, mas desconta não sei o que, já a pensar no futuro que vai haver quebra. Portanto, nunca se chega a conclusão nenhuma. E os preços por calibre depois também variam consoante essa forma de ver cálculos. Mas sem dúvida, para mim a única forma é mesmo do engenheiro. Divide-se o dinheiro pelos quilos que entregou. O meu preço o ano passado foram 96 cêntimos. Foi o melhor de sempre. Exatamente. Também Mas nós. foi uma subida substancial. Foi Como? uma subida substancial, pronto. Sim, sim. Foi uma subida substancial. Pronto, as produtividades também são relativamente baixas, mas a conclusão que eu chego é que às vezes com produtividades mais baixas que o rendimento por hectare é muito interessante face a produtividades elevadas. Quais as empresas que garantem o escoamento do kiwi? As empresas com quem nós trabalhamos? Não percebi a Sim, pergunta. garantem sim o escoamento do kiwi. Quais as empresas que garantem o escoamento do kiwi? Garantir, ninguém garante nada. Até porque isto é uma venda à consignação. Eles recebem a fruta, põem no mercado e esperam que corra bem. Portanto, acho que garantias não há. Nós temos que aguentar com os problemas quando os há e na realidade o preço a que somos pagos é o preço a que sobra. Sobra depois de haver uma cadeia até chegar ao cliente final. À partida, todos os entrepostos de kiwis em Portugal fazem esse trabalho. Nós trabalhamos com Espanha e com Portugal também. Sim. Mas há 5, 6 entrepostos. E, portanto, Sim. kiwi. Kiwi Insane, Prosa, Kiwi Coop, são alguns deles. Ok. A última questão que aqui temos é maiores desafios nos 2 hectares de biológico que tenho. Eu não sei, porque plantamos este ano, nem foi por opção, foi porque metemos projeto e só havia projeto para quem quisesse meter em operação biológica, portanto, foi esse o caminho que fizemos. Daqui a uns anos direi se valeu a pena ou não. À partida entendo que não vale a pena, porque a quebra de produção não é compensada pelo preço. Agora, para fazer produzir, daqui a uns anos vou ter aqui a minha tabela para comparar com a atual. Eu acredito, portanto, sem ir aos pormenores do domínio de tecnologia, que quando estiver em produção, que as diferenças de produtividade vão ser relativamente pequenas. Ok. E o calibre também? Também, porque o que acontece é que
é que passa a haver produtos do ponto de vista do biológico que se aproxima muito do convencional. Claro que não. Há aqui algumas diferenças, mas pronto, mas isto é o meu feeling. Agora depois também estaremos cá para saber quem é que acerta na coisa. Eu acredito que o kiwi será das culturas mais fáceis de se fazer biológico, porque já à partida as nossas boas práticas já são praticamente, não digo um kiwi biológico, mas já estamos muito próximos. Nós não estamos a falar de uma produção de vinho verde que leva não sei quantos tratamentos e não sei quantos cuidados. Nós comemos cobre, na realidade o que comemos fitofármacos é cobre. Não há muito mais que isso, portanto já estamos próximos. É o que põe o modo de produção biológica. Pois, ao fim e ao cabo é isso. O principal produto da produção biológica é o cobre. Agora, há um ponto que eu gostava de partilhar, que é, eu acredito muito na produção biodinâmica, que é tido pelos especialistas como modo de produção valorizado. Isto é, do ponto de vista internacional, a produção biodinâmica é uma produção biológica, mas que é paga muito melhor. Aí acredito porque tenho visto produtores e temos trabalhado nisso, e acho que é um caminho, porque a diferença, aí sim, a diferença de preço vai compensar a quebra de produtividade. Sim. Tenho quase a certeza absoluta que vai acabar, que é um bom negócio. Agora, é como todas as tecnologias, é preciso dominar os pormenores e trabalhar. Sim, porque à partida tudo é possível fazer, e até é possível fazer coisas incríveis. Há sempre a questão do se o mercado está disponível ou não para pagar, porque nós estamos sempre a fazer o que nós entendemos que é o que o cliente está à procura. Não nos interessa andar a fazer coisas que não há saída. Claro. Esgotamos as questões, pedia uma intervenção final. Perdemos o contacto. Já estou. Acho que caí. Ok. Dizia eu que pedia uma intervenção final entre a apresentação e as respostas às questões. Que conclusões é que ficam para a memória futura? Da minha parte? Sim. Nada especial. Portanto, eu acredito que a agricultura em geral é um setor com que devemos apostar para ver se não ficamos com uma balança comercial desequilibrada. O kiwi em particular acho que é uma cultura muito interessante para esta região de norte litoral é um bocadinho mais para o interior, até Amarante, diria eu. Era interessantíssimo começar a ver pessoas mais novas, para ver se a média de idades de produtores na agricultura começa a baixar. Tudo é possível. Eu pessoalmente tenho a visão de levar este negócio agrícola como fosse um outro negócio qualquer. Tenho colegas meus altamente bem-sucedidos, normalmente mais velhos, altamente bem-sucedidos, que me costumam comentar que amanhã vou estar com um desses. É para mim uma das referências. Que dizem que não conseguem passar um dia sem ir a todas as pomares que têm, fazer esse acompanhamento que funciona, mas que normalmente já começa a ser menos comum nas pessoas mais novas, se calhar como eu. Eu não tenho essa ambição. Eu tenho uma ambição diferente, ter a máquina a funcionar, controlar todos os parâmetros e fazer a melhor gestão possível e chegar com o melhor produto possível ao consumidor final, para de alguma maneira fazer com que esta cultura e o consumo desta fruta se vulgarize ainda mais e exponencie. Muito obrigado. Foi um enorme gosto termos estado aqui com o engenheiro Luís Caetano da Kiwi Mil. É isto que nós procuramos nestes agromeetings, é trazer experiência
massa crítica, resultados positivos, senão a agricultura é só lamúria e só social, portanto a agricultura também é empresarial. Este é um dos contributos e um dos exemplos que se fosse multiplicado, serviria para anular o déficit agroalimentar em Portugal, que é à volta de 4 mil milhões de euros. Eu não consigo perceber como é que nós não montamos, como é que nós, do ponto de vista do país, não montamos uma estratégia, não utilizamos estes bons exemplos para puxar, para liderar os outros quem produzem, para anular este déficit em 3 ou 4 anos, portanto, promovendo exportações e depois comprando no mercado internacional as produções que não podemos produzir em Portugal. Muito obrigado. Continuamos este espaço na próxima quinta-feira. Vamos ter aqui uma conferência sobre a experiência de um jovem agricultor na apicultura, portanto, o orador é Hélder Reis, é apresentador da RTP e jovem agricultor. Uma boa noite a todos, tenham uma excelente semana. Engenheiro Luís Caetano, muito obrigado. Obrigado, eu. Tá? Um grande abraço. Uma boa noite. Deus. Deus.